teve o contato dele, os ensinamentos dele, né, a troca, né? Então é alguém que eu admiro muito e tenho muito respeito dentro desse processo. E hoje encontrá-lo como também um profissional da psicologia, né? Eu acho que todos nós temos muito a ganhar com ele dentro dessa ciência e profissão. O Vinícius de Moraes brinca com isso daí, né? Que ele diz que a vida é a arte do encontro, Sim. embora haja tanto desencontro. Então foram encontros que terminaram acontecendo, que terminaram sendo bem interessantes, né? Tem uma coisa que é muito peculiar com relação a essa formação do Sávio, né? Ele começa com a história e ele vai para a psicologia. Essa visão do social veio dessa mistura de duas coisas, quer dizer, esse trato com a psicologia e esse olhar histórico sobre os acontecimentos do cotidiano terminaram levando o Sávio para essa dimensão social? Também, né? Isso parte muito de onde eu venho, né? Da minha construção enquanto cidadão, né? Da minha construção enquanto pessoa, da minha educação, do território onde eu nasci, convivi, convivo, né? Então, todos esses atravessamentos externos contribuem, né? No meu caso, contribuíram para que eu pudesse ou para que eu venha a me tornar quem eu sou, né? E com os atravessamentos e passando aí pelo social, né? Desde lá eu já estive em lugar, já fui conselheiro tutelar, né? Já peguei essa bagagem. Nesse momento eu era estudante ainda de psicologia, né? Mas já passava por esse lugar também, por essa política pública, né? E posterior, não muito diferente, após, né? Durante o meu percurso acadêmico e após isso se dar até hoje, a minha formação, eu permeio por esses espaços, né? Por esses espaços de construção social, de gestão social, né? Comunitário. Então, isso vem se dando, isso vem acontecendo, né? Então, acho que não é o acaso. Então, vem desde lá, da forma com que eu passei a me entender enquanto gente, né? Enquanto pessoa, e o quanto eu poderia, né? Contribuir, fazer a minha parte para uma mudança, uma transformação social, né? Ao meu redor, ou com as pessoas que eu encontro, né? E que eu trabalho. Então, isso vem acontecendo desde então, né? É um movimento muito, eu sempre fui muito da psicologia comunitária, da psicologia social, dos movimentos, das políticas públicas, né? Da educação pública, né? E hoje eu estou no SUS, né? Atuando no SUS, que é uma política pública também, né? Valorizada e muito potente. Então, esse caminho ele vem se desenhando, ele vem acontecendo, né? Obviamente que são escolhas, né? Eu acabo escolhendo também e abraçando as oportunidades que a mim me chegam, né? Enquanto agente, enquanto me entendendo também dentro desse espaço, né? Enquanto mediador e agente de transformação, né? Dessa realidade, do que é posto, do que é colocado. Muito interessante essa parte que você falou, de onde eu vim. Então, isso eu entendi que da onde você veio influenciou você seguir essa trajetória do social, que aí você foi, com essa trajetória social, você foi ganhando espaço, foi criando possibilidades de deixar mais esclarecido sua comunidade, você traçar mais metas para a sua vida, para melhorar o meio que você faz parte ainda, né? Que você diz que faz parte ainda da comunidade. E eu queria que você falasse um pouco que você é gestor em saúde pública múltiplas. Aí você falasse um pouco dessa saúde múltiplas, que seriam no SUS. Então, eu coordeno um centro especializado em reabilitação, né? Para pessoas com deficiência física, intelectual ou múltipla, que é o CR2 na PAI Aracaju, né? E essa atuação, estando nesse lugar, não tem como deixar de falar da PAI Aracaju, né? Do movimento apaiano, né? A PAI está aqui no nosso estado há 57 anos, né? Eu compreendo que a PAI talvez
né, tenha sido uma das pioneiras aqui no segmento inclusão, no trabalho da pessoa com deficiência. Né? Hoje a PAI ela está em todo o território brasileiro, está em todos os estados, nós temos uma PAI, né? E a PAI vem com esse olhar, né? Com esse cuidado integral, né? A partir dos 3 pilares, né? Que é educação, assistência e saúde. Na mente um labirinto, um plano pra amanhã. A vontade que nasce e morre toda manhã. Deixo pra depois, o tempo vai passando. Um nó que me aperta, eu continuo adiando. Somos nós na psicologia, um eco a ressoar. Crescer, reproduzir, morrer e se encontrar. Em cada escolha, em cada passo no caminho, desatando os nós, nunca se está sozinho. Vem um encontro que muda a nossa direção. As vivências que marcam fundo o coração. A voz dos ancestrais sussurra sem parar. Histórias que me formam, me ensinam a lutar. Somos nós na psicologia, um eco a ressoar. Crescer, reproduzir, morrer e se encontrar. Em cada escolha, em cada passo no caminho, desatando os nós, nunca se está sozinho. Na roda, na conversa, na força do que é nosso. A gente se refaz, se acha, se faz um só corpo. Integralidade é a busca, a grande conexão. Entender o coletivo é a nossa direção. Somos nós na psicologia, um eco a ressoar. Crescer, reproduzir, morrer e se encontrar. Em cada escolha, em cada passo no caminho, desatando os nós, nunca se está sozinho. Na mente um labirinto, um plano pra amanhã. A vontade que nasce e morre toda manhã. Deixo pra depois, o tempo vai passando. Um nó que me aperta, eu continuo adiando. Somos nós na psicologia, um eco a ressoar. Crescer, reproduzir, morrer e se encontrar. Em cada escolha, em cada passo no caminho, desatando os nós, nunca se está sozinho. Vem o encontro que muda a nossa direção. As vivências que marcam fundo o coração. A voz dos ancestrais sussurra sem parar. Histórias que me formam, me ensinam a lutar. Somos nós na psicologia, um eco a ressoar. Crescer, reproduzir, morrer e se encontrar. Em cada escolha, em cada passo no caminho, desatando os nós, nunca se está sozinho. Na roda, na conversa, na força do que é nosso, a gente se refaz, se acha, se faz um só corpo. Integralidade é a busca, a grande conexão.
entender o coletivo é a nossa direção. Somos nós na psicologia, um eco a ressoar. Crescer, reproduzir, morrer e se encontrar. Em cada escolha, em cada passo no caminho, desatando os nós, nunca se está sozinho. Olá, meu povo. Dá um retorno pra gente, pra ver se como tá o som, como tá a imagem, pra gente ir acompanhando por aqui, porque temos problemas técnicos, mas estamos tentando resolver. A imagem já voltou. Olá, tudo bem? Eba! Estamos aqui Estamos- com o Sávio Xavier, gestor, coordenador da APAI. O Sávio vem falando um pouco sobre o seu trabalho, sobre as influências, sobre aquilo que marcou toda a sua pegada social, esse seu lugar na psicologia. E vamos dar continuidade, né? Vamos que vamos, porque a lista das perguntas está enorme. E dando continuidade, um beijo para Andy O'Hara, do Conjunto João Alves Filho, Rosilene Guimarães, bolos. Manda um bolo para cá, amiga. Então, manda sim. Então, um cheiro, obrigada pelo retorno. Um beijo também para Andréia, em Salgado, minha cunhada maravilhosa, e as outras cunhadas também. Não fique com ciúme, porque só tenho 11 cunhados e cunhadas, só 11. Então, assim, um beijo, meu povo. Só fatura. Manda aí o retorno para ver se o som tá ok, se a imagem tá ok. Se há alguma interferência, se há alguma coisa que está fugindo do campo de percepção da gente. Certo. Voltamos. Voltamos então. Então vamos dar continuidade ao nosso diálogo, aproveitar esse tempo que a gente tem aqui com o Sávio, não perder nada de vista. Sávio, para a comunidade em geral, né, alguém que queira, que necessite dos serviços da APAI, como essa pessoa deve agir, como é que ela deve proceder para poder levar, né, a sua situação, para poder ser acolhida, para poder receber esse acompanhamento de vocês. Como é que isso acontece? Bom, Augusto, a PAI é um dos maiores, uma das maiores empresas de filantropia, digamos assim, associação aqui do nosso estado. E aí a PAI tem a porta aberta, tá? Para as famílias que desejem, né? Que aí entra pela via das oficinas assistenciais, Sim. da assistência social, né? Que é o pilar da PAI. E tem a parte do convênio, que é o serviço que é ofertado, que é o CER2, o Centro Especializado em Habilitação e Reabilitação para pessoas com deficiência. A parte que é o segmento da assistência social é porta aberta, tá? A família ou o usuário que desejar deve ir lá e procurar o serviço social para as informações, tá? Existe uma relação, uma lista, né, para que esses usuários consigam ser inseridos dentro das oficinas assistenciais, ok? Então vai lá diretamente e procura o Serviço Social da PAI Aracaju para obter informações e as orientações devidas de como esse usuário terá acesso a essas oficinas. E paralelo a isso, tem o CER2, que é o convênio de saúde especializada que a PAI oferta, e que, para ter acesso, o usuário ou sua família deve procurar a unidade básica de saúde, o postinho de saúde do seu território, tá? Do seu bairro ou do seu município. Lembrando que a PAI atende 32 municípios do estado de Sergipe, tá? Então, deve procurar a unidade de saúde, o posto de saúde do seu bairro ou da sua cidade, com relatório ou encaminhamento médico, para que seja inserido esse relatório, esse encaminhamento, num sistema e seja regulado para a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. Posterior a isso,
A secretaria vai identificar o que pertence ao território de cobertura de atendimento da APAE Aracaju e vai direcionar esse usuário e sua família para a triagem que é realizada na APAE Aracaju, tá? Então, o primeiro passo, a porta de entrada das oficinas assistenciais é porta aberta. Vai lá diretamente, procura o serviço social para orientações. E a porta de entrada para o serviço de saúde especializada, que é habilitar e reabilitar pessoas com deficiência física, intelectual ou múltipla, é a unidade básica de saúde para poder ser regulado via sistema e ser direcionado e encaminhado para a APAE Aracaju. Tá bom? Então, essa era uma pergunta de uma usuária que eu tinha anotado aqui sobre esse processo realmente de como chegar até a APAE. Como é uma unidade filantrópica, né? Vocês se mantêm, como é a forma que vocês conseguem se manter financeiramente lá? Nós nos mantemos através de doações, tá? Nós temos um convênio, que é esse convênio que ofertamos à saúde especializada, que é o SER2, vinculado ao Ministério da Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. Então, o repasse que vem desse convênio é para pagar os recursos humanos, é para pagar toda a equipe, tá? O investimento da equipe, dos profissionais que são contratados. Mas, para além disso, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju tem toda a estrutura que precisa de uma manutenção. Água, energia, material de limpeza, tá? Então, a APAE está aberta a toda e qualquer doação, tá? Tem o nosso número, tem o nosso site, tem o nosso e-mail, ou toda e qualquer pessoa que não conheça ainda os nossos serviços pode ir lá e conhecer, tá? E a APAE precisa tanto de material de limpeza para manutenção e limpeza e organização. A APAE precisa das doações para que a gente consiga estar dando esse retorno social, para que a gente consiga estar fazendo essa manutenção e estar atendendo às demandas que surgem, que aparecem. Percebam, a gente atende 32 municípios do estado, né? É uma associação, a APAE está aqui há 57 anos, né? Então, temos parcerias e a gente agradece essa parceria e agradece a todos os doadores, mas precisamos dessa doação contínua e permanente para poder dar sustentação a esses outros aspectos e aí ajustando, regulando, ofertando cada vez mais esse serviço, acolhendo cada vez mais a essas famílias, né, promovendo dignidade humana, promovendo autonomia, promovendo independência, tá? Então é dentro desse contexto que a gente vai sobrevivendo, vai lutando, né, vai buscando, desenvolvendo os projetos para aquisição das emendas parlamentares, correndo atrás, né, para poder ir fazendo esse movimento, né, e seguindo em frente. É interessante o modo como a gente se reencontrou, né? Que foi um evento muito significativo. Eu estava procurando alguma instituição para desenvolver um trabalho voluntário e foi quando me indicaram um coordenador lá na APAE chamado Sávio. Eu não tinha nem ideia que era Sávio. E encontrei Sávio lá, né? A Sarina que fez essa mediação e terminei encontrando para essas pessoas, sabe, que muitas vezes querem desenvolver alguma atividade de voluntariado, para essas pessoas que muitas vezes estão terminando o curso, como a gente estava conversando, muitas vezes as pessoas da área de saúde, da área de enfermagem ou da área de psicologia, que queiram estreitar, queiram de repente ter algum acesso. O que essas pessoas fazem, como é que elas podem se encaixar dentro das atividades da APAE? Quem não segue a APAE, comece a seguir o Instagram da APAE Aracaju. É o primeiro passo. Tá? Já É ia o primeiro pedir. passo. Comecem a seguir. Os eventos também. Comecem. A A feijoada da APAE, que é um famosa. evento tradicional, que tem anualmente.
o seminário da Pai Aracaju. A gente esse ano vai para a 4ª edição, né? O 4º seminário da Pai Aracaju. Tem essa pegada mais Mais acadêmica, né? Vivo. E tem a feijoada, tem o nosso São João também, que é um São João muito famoso, tá? Então, a gente encontra todas essas informações no nosso Instagram. Para o voluntariado em específico, no Instagram tem um link de acesso ao formulário, ao Forms, onde a pessoa que desejar, que queira fazer parte de forma voluntária da nossa instituição, é só acessar esse link que está lá posto no Instagram e preencher o formulário, tá? E aguardar o contato, tá? E aí a gente pega todos esses formulários e aí com as oportunidades que forem surgindo, a gente vai contactando e convidando, né, essa pessoa, esse estudante, esse profissional a vir com a gente participar. Augusto passou lá com a gente um ano e alguns meses dentro desse movimento de voluntariado, né? E ele Um sabe, enriquecimento incrível em diversos aspectos. é um território de muito aprendizado, muito rico, né? Obviamente que tem os atravessamentos de alguns sofrimentos, das dores, né, da vulnerabilidade social, né, mas ainda assim é um território muito fértil, é um território de transformação, é um território de muito ensinamento, de muito aprendizado, muito rico, não só tecnicamente falando, né, do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista humano, né? A gente vai se tornando, né? A gente vai evoluindo, se tornando um humano melhor, Sim. um melhor profissional, né? Entendendo aí, juntando essa parte técnica com a humana e aí mediando esses processos. Então, quem desejar e quiser, sigam, né, as nossas ações, as nossas campanhas, quando tiver o movimento é divulgado, né, dos nossos eventos, participem, comprem os nossos ingressos, nos ajudem a promover esse processo de inclusão, tá? Lá a inclusão de fato na prática não fica só no discurso, não é algo solto ao vento, é algo cotidianamente sendo semeado, sendo regado, sendo estimulado para que esse sujeito tenha uma redução de danos, para que esse sujeito consiga, se quiser, ir para o campo profissional, para o mercado profissional, se quiser frequentar a faculdade, se quiser construir família. Então, é promoção dessa autonomia, é promoção dessa independência, desse sujeito dentro do seu contexto de vida, tá? É rompendo realmente essa barreira do capacitismo, tá? É rompendo e colocando esse sujeito à luz dele conseguir ser o protagonismo da vida dele, o protagonista da vida dele, né? Então a gente está lá como mediador desse processo, né? Mas na verdade os grandes protagonistas são eles, são os nossos usuários, né? Sem romantização, mas ainda assim são eles que chegam lá, né? Nesse processo para que a gente consiga tá promovendo essa habilitação e essa reabilitação dentro do nosso contexto e sobretudo com o apoio da família, tá? Vale ressaltar que a família é peça-chave, é fundamental dentro desse processo, né? A família, quando ela se engaja, quando ela assume o posto lá, em paralelo à equipe, aos profissionais, a gente percebe um avanço, né? A gente percebe grandes ganhos, né? Ainda na vida dessa pessoa, desse sujeito. E como todo, né? Da sua família. Quando a família está integrada dentro desse processo, né? E aí a gente convoca, a gente acolhe, justamente para que a gente consiga entender essa família que está em sofrimento, que tem os seus atravessamentos, a sua vulnerabilidade social, mas que ainda assim precisa estar lá, né, para acompanhar o seu filho, a sua filha, o seu pai ou o seu tio, enfim, dentro desse processo. E aí a gente convoca a essa responsabilidade também, convoca essa participação, porque a gente entende que a família não está fora do processo, ela é parte desse processo. E deve ser parte ativa, agente ativo na condução desse processo, junto toda a equipe, né? A equipe por si só não conseguiria fazer muita coisa, ou talvez nada. Isso acontece, esse movimento acontece. A habilitação e a reabilitação acontece porque as famílias se engajam, porque a gente acolhe,
a gente faz essa escuta, a gente faz esse aconselhamento, né? A gente valida esses processos e busca estar dando esse auxílio durante todo o processo, até para além. A gente promove visitas dos profissionais, o serviço social, vai em campo, vai no território. A gente visita as escolas quando há necessidade. A gente tem algo muito importante, que é a relação intersetorial. O contato com a rede. Né? Porque a gente entende que esse usuário está lá, no processo dele, mas ele não é só nosso. Ele é de todos nós. Né? Então a gente precisa dessa corresponsabilização, né? A gente precisa que a sociedade, que os outros setores também se sintam pertencentes a esse processo. Então a gente convoca, a gente articula Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, de Assistência Social, tá? Para que consiga entender esse movimento, para que esses cuidados sejam ampliados em território. O cuidado do sujeito e do indivíduo, ele tem que acontecer, tem que perpassar por todos os setores que ele frequenta, que ele caminhar. Não somente lá na nossa instituição. Então, a gente tem esse trabalho também intersetorial, né, com a rede, para promover, de fato, e garantir esse direito, né, para que essa saúde seja, de fato, promovida em seu território. Me encantava muito o quanto a equipe vibra, né, com essa superação, com essa nova atividade que é desenvolvida, com essas peças de teatro que são compostas e que eles terminam encenando ao modo, dentro da perspectiva de cada um, as atividades e o exercício físico que é desenvolvido e todo o cuidado de inserir, de trazer para essa dimensão da mobilidade, esse movimento da equipe e essa aposta sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção lá na APAE. Né? Foi algo que eu me deparei e que até hoje eu venho acompanhando, não estou mais diretamente ligado, mas sempre fica uma ligação. É um amigo apaiano. É um amigo apaiano, me sinto assim mesmo. Uma vez apaiano, sente apaiano. Então, achei interessante que o Sábio sempre fala de adaptação e readaptação. Habilitação e reabilitação. Isso é muito interessante. E aí eu estava imaginando, precisamos mais dessa adaptação e dessa readaptação social, né? E eu estou vendo mais um apaixonado, todo mundo queria que eu chamo de apaixonado. Mais um apaixonante. Então, apaixonante no trabalho, no seu papel social. Então, assim, parabéns, você, que dá para ver nos seus olhos, que você ama o que você faz por vocação mesmo, por amor, e tentando sempre buscar o melhor para as pessoas que vocês trabalham lá, para os usuários, quem procura vocês. Então, isso é muito interessante. Um beijo para todo mundo da APAE. Nós, como agente de saúde, também, uma vez ao ano, eu acho, a gente recebe um treinamento. Aí você falou dessa interligação, intersetorização, a gente recebe treinamento para lidar com as pessoas, para saber encaminhar as pessoas, falar, mesmo que a pessoa não fale, a gente perceber os sintomas, perceber a necessidade, saber encaminhar para o lugar certo. Então, assim, isso é muito válido e eu vou lá fazer meu cadastro. E aí a Adriele, depois quer saber o arroba, mas antes de você dizer o arroba, Sábio, eu vou mandar mais beijo para Rosilene Guimarães, que ela disse que vai mandar o bolo sim, estamos esperando o bolo, entendeu? E pro Luiz Nascimento, lá de Buquim, que em breve estaremos em Buquim também com ele, né, Augusta? Recebemos um convite hoje, em breve estaremos lá em Buquim, para fazer uma live com o Luiz. Isso. Um beijo, Luiz. E assim, Augusto, hoje eu vou pegar no seu pé. Nossa, mãe. Como aluna de psicologia, né, uma aluna em formação, vamos aproveitar o momento. Vamos aproveitar. Augusto, fale mais, no geral, assim, sobre esse incapacitismo social, assim. O capacitismo, o capacitismo. É o modo como as pessoas terminam sendo vistas, não necessariamente pelos seus potenciais, mas muito mais por uma determinada condição, né?
Então, muitas vezes, e isso está nessa dimensão dos preconceitos. Eu acho que todo mundo que trabalha com essa questão social está trabalhando justamente contra algum preconceito, né? Está refazendo esse preconceito, né, enquanto conceito prévio, está refazendo esse conceito prévio e está demonstrando isso através da atividade que desenvolve. Então, o capacitismo e tantas outras formas de discriminação terminam sendo um enquadramento muito pautado numa perspectiva fechada de observação da realidade desse sujeito, né? Esse sujeito não é apenas enquadrado, muitas vezes ele é invisibilizado e ele é retirado do espaço social. A gente sabe que durante muito tempo as pessoas com deficiência, elas eram retiradas do espaço social por uma série de fatores e muito pautados no preconceito. Então, a APAE, indiscutivelmente, é uma dessas instituições já há anos, né, lutando contra esse olhar preconceituoso, buscando caminhos, vias, integrações, ressignificando, porque são várias ressignificações que se construíram no decorrer desse tempo, né? Não daria para manter os paradigmas lá do início, né? Então esses paradigmas são deixados, são refeitos, né? São reestruturados justamente para que a gente possa conviver de maneira mais aproximada da realidade. As aulas com a Flaviane, né, falando dessa condição de professor, né, a gente discutia sempre dois elementos que são muito importantes para a psicologia existencial, que é uma compreensão da cadência do indivíduo, quer dizer, esse indivíduo na sua condição, né, esse indivíduo decaído, na decadência, né, é uma palavra que tem um sentido muito próprio dentro dessa área de estudo, então essa cadência, mas ao mesmo tempo essa transcendência. Então, lutar contra um preconceito é justamente trazer essa dimensão de transcendência, que muitas vezes nem é vista, ou sentida, ou esperada pela própria pessoa. Quer dizer, alguém que está comunicando, está explicando, está apresentando, né, está concretizando algo que muitas vezes pareceria impossível. Imagina o quantitativo de casos que vocês já tiveram lá, né? As situações que o Sábio já viveu, justamente dentro dessa perspectiva, de casos que às vezes eram considerados já fechados e que de repente com aquele acompanhamento, com a TO, com o fisioterapeuta, muitas vezes com acompanhamento psicológico, você vê uma outra, né, uma outra situação se constituindo. Então, essa aposta, né, essa aposta termina sendo algo extremamente importante para a gente superar o capacitismo e essas formas de preconceito. Sim, perfeito. Como sabe falar sobre o cuidado da família, né? Isso é muito interessante porque ele falou que eles cuidam da família e fazem um trabalho para além do tratamento, para os lugares que essa pessoa frequenta. Aí já evita esse capacitismo, né? Isso, sabe? Isso é bem importante. Muito importante, né? O capacitismo, ele rouba a dignidade do sujeito, né? O capacitismo, ele invalida, ele é excludente, né? Então, é uma forma que nós devemos estar combatendo, né? Na prática, de fato, né? Que ele viola o direito do outro, né? A sequer existir. Sim. Então, a gente combate, né? E a gente tem feito, né, essa reflexão, acho que desde que a PAI e se torne, ela vem, né? E a gente vem acompanhando o movimento científico também, das novas tratativas, dos novos protocolos, das novas resoluções, e se modificando, né? O que Augusto traz, se ressignificando, se reestruturando, né? Para compreender, para derrubar essa barreira, esse muro, né, do capacitismo, e a gente mostra isso em prática, né? O quanto o processo, quando ele está sendo mediado, né, de forma integralizada, de
forma integral, de forma intersetorial, com articulação em rede, né? E aí dentro lá desse entendimento muito da nossa equipe de excelência, é mostrado de fato esse processo evolutivo do outro, o alcance que o outro tem dentro da sua potencialidade, dentro do seu diagnóstico. Porque a gente precisa olhar o outro não pelo diagnóstico. Veja, quem tem o diagnóstico de síndrome de Down será sempre síndrome de Down. Quem tem o diagnóstico de autista, o TEA, será sempre autista. Essas pessoas não vão deixar de ser. Mas o que a gente busca não é isso. A gente busca dentro desse contexto, dentro dessa dinâmica de vida desse sujeito, desse indivíduo, habilitá-lo para as potencialidades, para as habilidades, para que ele possa conquistar de fato essa autonomia ou essa independência, seja na sua atividade de vida diária, dentro do seu contexto social e familiar, seja dentro do seu contexto acadêmico, do seu contexto profissional, de socialização com o outro e com o externo, com o mundo. Então é a partir dessa perspectiva que a gente compreende esse processo e vem ativamente trabalhando em cima desse processo, habilitando as potencialidades e as habilidades, tá? Para que ele consiga, dentro do seu contexto de vida, transitar, conviver, socializar. E aí tem um ponto que é super importante, né? Ele estava falando sobre a questão da família. Muitas vezes é todo um processo de reeducação da própria família, porque essa família ela já vem marcada por alguns preconceitos, ela já vem marcada por alguns olhares. Educação, psicoeducação. Justamente dessa família. Dessa família. Né? Para que a parceria possa se estender de maneira bem mais efetiva. E aí, quando esse processo acontece, que a gente vê, todo mundo sai ganhando. O usuário ganha, a família ganha, a sociedade ganha. Né? Que é mais um sujeito aí em desenvolvimento, né? Fazendo suas escolhas, produzindo, ocupando os espaços que devem ocupar. Então, é dentro dessa perspectiva integral e humanizada que trabalhamos, olhando o sujeito como todo. Não de forma fragmentada, mas de forma integral. Eu queria puxar outra questão, falar um pouco desse indivíduo, desse sujeito, dessa pessoa que está aqui com a gente. Numa dessas conversas com Dedinha, nossa produtora, eu me surpreendi, Dedinha me falando todo o caminho que ela seguiu para poder lidar com essa questão da rádio, o modo apaixonado como ela já lidava com essa questão no interior dela. Eu venho também de uma cidade interiorana. Como é que foi essa passagem? O Sávio vem de Riachuelo. Né? Como é que foi essa passagem, Sávio? Como é que foi essa transição? Ela seria inevitavelmente natural, quer dizer, o Sávio viria para cá? Ou como é que foi esse processo de chegar aqui em Aracaju e se reconstruir? Isso veio se dando, né? Algo meio que sem planejamento, mas que foi acontecendo. Né? Eu fui abraçando as oportunidades, né? Foram caminhos e possibilidades. Obviamente que houve escolha, né? Houve escolha, mas nada muito planejado ou projetado. Mas mesmo sem essa projeção, eu sei onde eu quero chegar. Né? Sem esse planejamento do caminho, mas eu sei, ou talvez sabia, onde eu gostaria de estar. Então isso foi acontecendo, né? Eu sou do interior, sou do município de Riachuelo, né? Nasci e me criei, minha família está toda lá, materna e paterna. Então, eu faço o meu percurso acadêmico lá, eu estudo lá, me ensino educação infantil, fundamental, ensino médio, toda no interior. Então, só a partir da faculdade que eu passo a estudar aqui na capital, em Aracaju, mas o meu percurso profissional já se dá lá, né? Enquanto conselheiro tutelar, né? Então, enquanto balconista,
de um mercadinho, e depois conselheira tutelar, e aí entro na faculdade de História, e depois na faculdade de Psicologia. Então eu fui correndo atrás das oportunidades também. E aí fui abraçando. Então se dá essa transição de maneira muito leve. Por que de maneira leve? Porque eu não esqueço das minhas raízes. Eu não esqueço de onde eu venho, né? E até um conforto, um afago, quando o movimento de vida está muito estressante, está muito acelerado, então eu volto para a casa dos meus pais para poder descansar, para poder rever minha família, meus primos, minha sobrinha. Se reenergizar. Né? Oxigenar, para poder descansar, reencontrar os meus, né? Volto pro colo lá. Então isso se dá de maneira muito natural, né? Essa transição de maneira muito natural mesmo. E é um movimento que se dá muito bonito, né? Eu estava comentando outro dia com uma amiga minha, dizendo que eu senti muito orgulho de mim outro dia, né? Disse, poxa, eu tenho muito orgulho de mim. Fazendo uma autocrítica, uma autoanálise, né? E aí é importante que a gente se reavalie, né? Se analise, se perceba. E eu disse que eu tenho muito orgulho de mim, né? Da minha trajetória, né? Do que eu ainda busco alcançar, sonho e desejo realizar. Então, essa transição se dá de maneira muito natural, né? Acontece de maneira que eu não esqueço da minha origem, né? Eu não esqueço de onde eu venho, eu não esqueço do meu local. Eu regresso sempre que posso, né? E que quero e que desejo estar lá. Então, é isso que vai ajudando também a nos fortalecer, né? É isso que vai nos adubando, né? Voltar para casa de vó, voltar para casa de mãe, comer a comida de mãe, né? O cheiro, né? É uma relação muito da memória afetiva, né? Muito do afeto, do amor. Então, eu faço sempre esse exercício quando eu me sinto aqui bastante. Tenho que reencontrar minha família, meus primos, tenho que ir do contato físico, tenho que ir para lá, para dar uma oxigenada, Uma regada uma familiar. regada familiar, e aí eu retorno com força total, Ai, né, para esse movimento. Então, isso vai se dando dessa maneira, dessa forma, muito natural, esse processo de transição. Então, você falou de Riachuelo. Sim. Tem uma conterrânea sua, Gleiciane, lá de Riachuelo. Que Mandou maravilha. um oi. Um oi para Gleiciane. Um oi pra Gleiciane, meu conterrâneo. Bem-vinda. Oi, Gleiciane, seja muito bem-vinda, minha conterrânea. E tem uma conterrânea sua que foi uma amiga minha de faculdade, Cristiane da Piedade. Então, um beijo, um cheiro bem apertado. E pediram para você falar um pouco como foi o seu trabalho no Conselho Tutelar. E Augusto, você quer fazer a pergunta? Augusto, Não, quer não. perguntar? Vamos para essa daí tá ótima. A minha eu vou fazer um recortezinho na vida pessoal dele, vou de novo para esse lugar. Vai Mas cutucar, fala aí. vai cutucar. Vamos cutucar o sábio. Foi uma experiência fantástica, muito enriquecedora, né? É aquela coisa, eu saí do conselho, o conselho não saiu de mim, tá? Eu carrego comigo a política pública da garantia de direito da criança e do adolescente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então, vivenciar dentro desse contexto do Conselho Tutelar, dentro do município, né? A prática, a conduta, as decisões, né? Isso me reestruturou bastante, me ajudou, acaba me auxiliando, me tornando ser um pouco de quem eu sou hoje, porque eu carrego, né? Esse movimento, eu carrego esse trabalho importantíssimo, importantíssimo. Os conselhos tutelares, ele nasce do ECA, né? Ele é fruto do ECA, vem a lei, né? Dessa lei do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nasce o Conselho Tutelar extraído daí, dessa fonte, e aí ele é amparado pelo Estatuto, pela Lei Federal do Estatuto da Criança e do Adolescente.
desse colegiado é regada, direcionada por essa lei, por esse estatuto. Então, essa articulação social, junto com os setores do município, com os equipamentos da rede, junto com o Ministério Público, com o Judiciário, né, para combater qualquer tipo de violência, qualquer tipo de direito violado dessa criança ou desse adolescente, o Conselho deve estar lá, pautando, sendo direcionado pelo Estatuto, tá? Direcionando, fazendo os encaminhamentos, visitando, recebendo, acolhendo essa família que vai lá pessoalmente, ou a denúncia que chega anônima, ou a denúncia que vem do equipamento, de algum equipamento da rede, e sempre articulando com a rede. Então, foi uma experiência muito rica, é uma experiência um pouco, em alguns momentos, angustiante e dolorosa, porque a gente se depara com muitas ou algumas violações de direito. Isso acaba tendo impacto, né? É isso que eu costumo dizer, unir a técnica com o humano, né? Nós não podemos deixar, né, esquecer que nós somos humanos antes de tudo, né? E aí agir de forma técnica para que essa criança ou esse adolescente ele seja amparado e esse direito não seja mais violado. E aí a gente aciona os equipamentos para que se tenha a proteção dos casos, né? Então é uma experiência, é algo assim que eu admiro muito e respeito muito, né? Que é esse órgão, né? Uma vez instituído, ele não pode deixar de existir, tá? Então é um equipamento muito importante. Os conselheiros tutelares fazem um trabalho, né? Eles são agentes de transformação social, né? Dentro daquele território, dentro daquele espaço. Então, combater sempre qualquer tipo de violação psicológica, física, sexual e promover sempre a garantia de direito de toda e qualquer criança e adolescente, em articulação sempre com o sistema de garantia. Tá? É uma engrenagem. E essa engrenagem, ela só funciona tão bem quando cada equipamento sabe do seu papel, da sua funcionalidade e do seu limite de atuação. Por isso é uma engrenagem. Porque o Conselho Tutelar sozinho não consegue. Tá? Nós nos precisamos, dependemos uns dos outros para que essa engrenagem flua e funcione e a gente consiga garantir esse direito e a gente consiga promover a proteção adequada a toda e qualquer criança e adolescente. Ok, eu quero fazer um outro atravessamento aí para essa questão do sábio. Tem uma frase, essa coisa do WhatsApp, né? A gente termina conhecendo as pessoas pelas frases. Tem uma frase da Clarice Lispector que o sábio usou por um bom tempo aí no WhatsApp. Então, quando você fala dessa coisa de se perceber, de entender onde você queria chegar e onde você está, né? Se perceber dentro desse contexto, mas ao mesmo tempo se celebrar, né? E a frase é: eu não caibo no estreito. É uma frase muito significativa e uma frase muito forte para poder a gente pensar, que é esse reconhecimento, né? Essa identificação, esse modo, né, de se perceber. Por que você usou essa frase? O que isso tem a ver com o sábio? Por que o sábio não cabe no estreito? São os atravessamentos, né? Aquilo que me impacta. É aquilo que ajuda a me tornar quem eu desejo, né? Eu não caibo, de fato, em estreitos, tá? Eu sou inteiro, tá? Então, é preciso se colocar, é preciso estar de forma inteira, frente ao outro, frente às relações, frente ao trabalho, frente àquilo que a gente se propõe, ou aquilo que eu me proponho, que eu me coloco a fazer, né? Isso não tem nada a ver com extremos, tá? Pode se confundir
com extremismo. Não. Né? Os extremos também não me apetecem. Mas não caber no estreito é justamente essa configuração de integralidade, né? De tentar estar no aqui e no agora. O que é muito difícil, né? O que é muito difícil. O que é muito difícil. Muito difícil. Mas é um movimento que a gente tenta ir praticando e se condicionando, e se colocando e se autorregulando dentro dos nossos processos. No meu caso, dentro dos meus processos de vida, né, profissional. Então, isso me toca muito, né? Isso vem a me tocar muito, né? Dentro desse profissional que eu desejo me tornar, mas de quem eu sou agora, não esquecendo do agora, né? Porque às vezes a gente faz muita projeção, a gente pensa muito no futuro e esquece de vivenciar o processo, né? Esquece de vivenciar o aqui e o agora. Um dia de cada vez, tá? Eu almejo, eu planejo isso, aquilo, mas para que isso, aquilo aconteça, existem algumas etapas que eu preciso passar, que eu preciso me submeter, tá? Para que eu possa conquistar. Então, talvez o sonho já está sendo vivido num processo, tá? Ele não é quando você chega ao pódio. Chegar ao pódio não é resultado. Mas ser inteiro antes é uma obrigação É um da gente. dever. É um dever. É um dever, né? Entender que esse sonho está sendo realizado, Indiferente do resultado. indiferente do resultado. Ele não se realiza quando chega no ciclo ou quando o ciclo se encerra. Realizei, não. Ele já estava sendo. Ele está sendo realizado. Materializado. É nessa perspectiva. Eu não sei se me faço entender. Tá? Sim, sim, Totalmente. Mas é dentro dessa dinâmica, desse contexto, né? Dos atravessamentos daquilo que me toca. Né? Dos atravessamentos que vem mesmo, que me pega, que me toma, né? E aí, junto à técnica, junto ao trabalho, vem um pouco também, né? Desse humano que está aqui. Muito apaixonada, apaixonante. Acho que a gente chega aqui no final, né? Ou tem mais alguma questão, Flaviane? Então, tem um alô pro Heraldo Feitosa. É seu parente? Isso, o Heraldo. Heraldo, Ainda por coincidência tem o mesmo sobrenome. Um alô pro Heraldo Feitosa. E, assim, mais um apaixonado que eu apaixonei, né? Sabe, a gente está no final e aí a gente geralmente abre esse espaço para poder você fazer as suas considerações, fazer alguma observação, dar algum recado, falar sobre alguma Ah, e o coisa. pessoal pediu o arroba do Instagram da Pai, o seu, se você quiser deixar. @apaiaracaju, tá? @apaiaracaju. Entra lá no Instagram e segue essa instituição maravilhosa que vem desempenhando ao longo dos anos aqui em nosso estado um trabalho perfeito, um trabalho maravilhoso, um trabalho de validação da dignidade humana, um trabalho da garantia de direitos da pessoa com deficiência, tá? Um trabalho que acolhe as famílias, uma associação que abraça, né? E faz o que faz com maestria, né? A PAI é referência nacional, quiçá mundial. A PAI é referência no segmento, pela maestria, pela condição, pela forma humanizada que acolhe os seus usuários, os seus assistidos, tá? Eu quero agradecer esse espaço, né? Agradecer a Rádio Rosa, agradecer a você, Flaviane, agradecer ao Augusto César, agradecer a Deninha, agradecer a todos, né, que fazem, que tornam esse espaço, né, coletivo, que fazem desse espaço uma construção coletiva, né, com pessoas que chegam aqui para compartilhar, né, para construir junto com vocês, né. É muito bonito o movimento dessa rádio, a Rádio Rosa, aberta, né,
né, a receber pessoas que vêm aqui com o intuito de trazer informação, né, de contribuir socialmente, né? Então, eu me sinto muito honrado nesta manhã de sábado em estar aqui com vocês, né? Espero retornar em outros momentos, Com com certeza. outras temáticas, tá? Vamos marcar. Para que a gente possa estar, de fato, colocando uma gotinha nesse oceano aí, né? E deixando com que o outro, provocando, né? Quem está nos ouvindo, né? A refletir, a repensar, né? Existe uma vida de possibilidades, um caminho, né? De possibilidades de se tornar, né? Nós não somos, nós nos tornamos a cada dia, né? Eu desejo se tornar. Então, eu desejo muito boa sorte ao projeto. É um projeto muito lindo, né? Que siga aí por longos anos, né? Porque esse sonho já está sendo vivido. Esse sonho, ele não será realizado, ele está sendo vivido, né? Então, vocês tenham consciência disso. E eu agradeço esse espaço, agradeço o convite, né? Um abraço por quem esteve e está e continua com a gente nos ouvindo, Nos acompanhando. nos ouve, né? Um abraço a todos e a todas. E vamos seguir, né? Em inúmeras possibilidades, construindo, né? Fazendo ciência e profissão, discutindo a psicologia enquanto ciência e profissão e o lugar dela, né? Em diversos espaços, de forma ética, de forma técnica, de forma respeitosa. Então, lembrando que toda essa entrevista, essa conversa, esse bate-papo, a ação de nós vai ficar gravada. E em breve, sim, com certeza, teremos vocês aqui. E eu quero saber, que eu gosto de festa, qual é a programação da APAE? Qual é a próxima festa? Já tem alguma data? Tem o nosso São João, tá? Que é no mês de junho, certo? Posterior ao São João, nós teremos a feijoada no mês de setembro. Em agosto, nós teremos, na Semana da Pessoa com Deficiência, tá? Que é de 21 a 28 de agosto, estará acontecendo o 4º Seminário da PAI. Certo. Tá? E Mas outra... paralelo a isso, Sim. nós temos as ações que a PAI não Sim. para, nos espaços, exposição de arte, competição de Olimpíadas, os jogos internos, os passeios, né? Os locais que a gente leva os nossos usuários, as visitações nos espaços públicos. Então, a PAI deve estar e tem estado em todos os lugares. Então, a PAI tem esse movimento diário, contínuo, né, que pede a visibilidade da sociedade, que vão conhecer, quem quiser fazer o cadastro. O Xavier já deixou aqui o disponível, que entra lá no Instagram, tem o linkzinho, você faz seu cadastro. Quem quiser ir lá fazer uma doação, ligar, eles vão buscar. Então, assim, conte com a Rádio Rosa, caso queiram. A Rádio Rosa também vai estar nesse evento, acredito eu, né? Minha produtora. Estaremos Teremos a cobrindo. cobertura da Rádio Rosa. Teremos a cobertura da Rádio Rosa nesses próximos eventos, já vamos agendar aqui. E, assim, agradecer essa pessoa maravilhosa que esteve aqui com a gente hoje, essa leveza, essa luz, Nós que agradecemos veio muito. assim, né? Essa leveza que ele trouxe com um assunto tão importante, tão pouco divulgado, né? E assim, parabéns pelo seu trabalho, obrigada, gratidão. E em breve estaremos você aqui de novo comigo, né, Augusto? É isso mesmo. Só temos a agradecer a sua parceria, o diálogo, a disponibilidade de estar aqui discutindo, ampliando a nossa percepção. Às vezes a gente tem algumas instituições que se encontram aqui do lado, mas a gente não tem informação ou não consegue acessar de alguma maneira. O que você trouxe foi muito significativo. Quem não conhecia até então o trabalho da APAE, ou quem não pensava a psicologia dentro dessa proximidade com a assistência, né, com o atendimento, com essa perspectiva de cuidado que você trouxe aqui para a gente, já começa a ter uma noção diferente, uma percepção nova acerca desse espaço e acerca dessa pessoa que veio aqui conversar com a gente durante essa manhã, o Sávio Xavier. Muito obrigado, Sávio. Obrigada, Agradeço, querido. gente.
A Rádio Rosa, a voz do Rosa Elza e do Rosa Maria agradece a participação de todos. E próximo sábado estaremos aqui de novo Com com Nós na na Psicologia. Curtam, compartilhem, dêem sugestões e ouçam a nossa música. Temos a música. Composição de Flaviana e Augusto. Produção da Diana. Então, é isso. Obrigada, meu povo. Obrigada a todo mundo que participou, que mandou um oi, um coraçãozinho, né? As perguntas, as vibrações positivas. E um bom ano para todo mundo. Eu vou encerrar com a música. Ouçam a música. É mesmo, é o nosso primeiro aqui do ano, né? É. Isso Sorte, aí. viu? Olha, Sorte pra vocês. Eu justamente. trouxe sorte pra Vida vocês. longa. O microfone tá bonito. Não.